Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva fascinante da Kabbalah para tentar entender um dos hábitos mais presentes na nossa vida, essa relação quase que constante com as telas. É um jeito de olhar para isso que pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga nossos próprios impulsos. Para começar, uma provocação. E se aquele impulso de pegar o celular, de rolar o feed sem parar, não for bem uma falha de caráter, mas sim a expressão de um anseio espiritual muito profundo que só foi desviado para o lugar errado? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa ideia, primeiro precisamos olhar para a nossa própria natureza. O que, lá no fundo, nos move? No centro de cada pessoa existe o que a Kabbalah chama de Kli, ou o vaso. Pensa nisso como o nosso desejo de receber. É a grande força que impulsiona a gente a buscar preenchimento em absolutamente tudo o que a gente faz. E aqui está o ponto central. Esse desejo não é um erro, muito menos um pecado. É tipo a nossa configuração de fábrica. Nós fomos criados para ser recipiente, para sentir um certo vazio e desejar preencher esse vazio com luz, com propósito. O problema nunca esteve no desejo em si, mas em onde a gente busca a fonte para saciar ele. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A realidade que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, ela é só uma fração minúscula do todo. A Kabbalah nos ensina que o mundo físico, sabe, tudo que a gente pode ver, tocar, medir, isso corresponde a só 1% da realidade. Os outros 99%, que é a fonte de toda a plenitude que dura, da sabedoria, da alegria, existem numa dimensão espiritual que é invisível para os nossos sentidos. E essa ideia, que é milenar, se encaixa perfeitamente no nosso mundo de hoje. As telas, com aquele fluxo sem fim de estímulos, são especialistas em nos manter totalmente presos nesse 1% superficial. Elas aprofundam a ilusão de que isso aqui é tudo que existe. Ficar rolando a tela sem muito critério funciona quase como um anestésico. Ele vai abafando aquela inquietação interna, aquele chamado da alma para se transformar. Ao preencher cada espacinho de silêncio com barulho digital, a gente acaba adiando o encontro com nós mesmos, que é justamente onde o verdadeiro crescimento acontece. Tá, mas então por que essa busca nesse 1% deixa a gente com essa sensação de vazio? A Kabbalah usa uma metáfora brilhante para explicar isso, a da lâmpada elétrica. Esse é o princípio fundamental. A satisfação de verdade, a luz permanente, não vem de um fluxo direto, sem esforço. Ela nasce da atenção, de um esforço consciente. Vamos analisar isso aqui. O polo positivo é a plenitude que a gente tanto deseja. O polo negativo é o nosso desejo de receber. E o componente mais importante de todos? O filamento. Ele representa a resistência, a nossa capacidade de dar uma pausa e não ceder ao impulso imediato. E este slide deixa tudo bem claro. Sem o filamento da resistência, a energia passa direto e causa um curto-circuito. É aquele clarão intenso de prazer, como uma notificação ou um vídeo que viraliza, mas que é seguido por uma escuridão, por um vazio ainda maior. Já com a resistência, a gente cria uma luz constante, uma luz que se sustenta. Essa citação descreve a experiência de um jeito perfeito. Cada dose de dopamina das telas é um mini curto-circuito espiritual. Promete luz, mas entrega escuridão, porque consome a energia da alma sem gerar nenhuma iluminação de verdade. Isso tudo nos leva à questão mais profunda. Se não é o conteúdo que estamos buscando, o que a nossa alma realmente anseia? Essa é talvez a revelação mais compassiva e acolhedora de toda essa análise. A busca compulsiva nas telas não é por mais informação ou entretenimento. É uma busca pela luz. É a fome da alma por paz, por conexão, por sentido. Quando a Kabbalah fala de luz, ela está se referindo a todas essas coisas. É a plenitude que dura, a alegria que não depende do que acontece lá fora, a força interior que nos move e nos cura. É, no fim das contas, tudo o que a gente realmente deseja. Então, o ponto crucial é este. O vício em telas não é uma fraqueza, mas sim um anseio sagrado que foi enganado. A alma busca a luz, mas acaba sendo direcionada para os clarões ilusórios da tela. Compreender isso tira a culpa e abre o caminho para uma correção verdadeira. E como é que se faz essa correção? A sabedoria antiga nos oferece uma ferramenta incrivelmente prática e poderosa para isso. O conceito se chama Tzimtzum, que pode ser traduzido como restrição ou contração. Mas não se trata de reprimir o desejo, e sim de criar conscientemente um pequeno espaço. É como instalar aquele filamento na nossa lâmpada interior. A prática é simples, mas não é fácil.
Quando o impulso automático vier, a ideia é só pausar, respirar. Nesse pequeno espaço de consciência, se perguntar o que eu estou buscando de verdade agora. É o fim do tédio? É companhia? É um alívio para a ansiedade? Do que a minha alma realmente precisa? Talvez a resposta seja uma conversa, ou um momento de silêncio, ou um ato de generosidade. Essa pequena pausa é revolucionária. É o momento exato em que a gente deixa de ser um efeito, um robô reagindo a estímulos, e se torna a causa. A gente passa do reativo para o proativo. É aqui que recuperamos o poder de criar nossa própria realidade interior. E assim, essa análise nos deixa com esta reflexão. A luz que se busca tão desesperadamente nos flashes de uma tela, ela já reside dentro de nós. O verdadeiro desafio não é encontrar mais luz, mas sim criar o espaço, a pausa, o silêncio, para que essa luz interior possa finalmente brilhar.